Vamos começar hoje falando sobre Hebreus, capítulo 3, versículos 7 a 19. A gente vai falar sobre o erro do povo no deserto e como o autor aos Hebreus vai fazer para comparar as situações, comparar o erro que o povo estava cometendo naquele período para o erro que o povo cometeu lá no deserto. Então, o erro que o povo comete na igreja, para a qual ele escreve a epístola, com o erro que o povo cometeu no período de Moisés, e que serve também de lição e de anúncio, se a gente pode dizer assim, advertência para a gente nos nossos dias também. Então, eu vou ler o versículo aí do 7 ao 19, que diz assim: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: Estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de se nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés, e contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, essa parte de Hebreus está falando sobre Moisés e Cristo, a diferença de Moisés e Cristo, a superioridade de Jesus sobre Moisés. E o autor aos Hebreus agora, que falou a gente tratou semana passada de como Jesus é melhor e maior do que Moisés, hoje ele vai comparar o povo sob o cuidado de Moisés com o povo sob o cuidado de Cristo, mostrando que aqueles que sob o cuidado de Moisés falharam foram condenados por Deus. O mesmo acontece sobre aqueles que estão sob o cuidado de Cristo. Se abandonarem os caminhos de Cristo, serão condenados por Deus. Então, alguns estudiosos dizem que essa parte de Hebreus parece muito um sermão. Por quê? Porque o começo que a gente leu aí, do versículo 7 a 11, é citação de um texto. Então, ele cita o Salmo 95, do verso 7 a 11. Então, 95, 7 a 11 é citado em Hebreus 3, 7 a 11. E depois, o autor aos Hebreus parece que faz as aplicações do texto. Então, ele faz a explicação do texto e uma aplicação do texto, fazendo o que um sermão faz. Lê o texto, explica o texto e aplica o texto. Então, muito parecido com o sermão, essa parte aqui de Hebreus, indicando que uma das possibilidades que a gente viu lá na aula de contexto é que Hebreus é um sermão, um grande sermão. Aqui, possivelmente, a gente viu que não, que é uma epístola, mas aqui, possivelmente, o autor aos Hebreus está pedindo para que quem for ler, leia como se fosse um sermão para o povo que estava escutando e o pessoal entendesse. Olha, ele citou o texto, ele explicou o texto, ele está trazendo uma aplicação para as nossas vidas aqui, mesmo separados aí por 1.500 anos de diferença. Então, é importante a gente destacar algumas coisas aí. Eu quero dividir a aula em 3. A primeira fala do Espírito Santo, do 7 ao 11.
depois a parte sobre do versículo 12 até o versículo 14, sobre a explicação e uma exortação importante do texto, e depois do versículo 15 a 19 a aplicação desse texto, que é o que Moisés, melhor dizendo, que é o que o autor aos Hebreus aqui vai fazer durante esse texto. Então, ele começa destacando algo que é interessante. Olha, como diz o Espírito Santo. Isso é importante porque se a gente parar para ouvir, a gente às vezes questiona alguns textos das Escrituras, e eu já escutei muito questionamento de pessoa dizendo assim: como que eu sei que a palavra de Deus é a palavra de Deus? Como que eu sei que a palavra de Deus é de fato Deus quem falou? E a resposta é porque a gente só reconhece que foi Deus falando. Alguns vão levantar um questionamento, e a Igreja Católica ela se autodeclara superior à palavra de Deus, porque ela vai dizer que ela escolheu ali o cânon das Escrituras. E por isso a autoridade da Igreja está sobre, inclusive, a Bíblia, porque ela, no final, ela que definiu ali o cânon. Outras pessoas que não são católicas vão dizer que o cânon das Escrituras foi definido pela Igreja e que a Igreja decidiu o que era conveniente a ela ser palavra de Deus ou não palavra de Deus. Mas nós cremos que Deus ele fala através do Espírito Santo. E a Igreja ele não diz, olha, aqui é o Espírito Santo falando, aqui não. Não, ele só reconhece o que é do Espírito Santo. Tanto que o autor aos Hebreus está dizendo, olha, assim diz o Espírito Santo. Mostrando a inspiração tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e que não cabe à igreja ficar definindo, olha, ou fazendo o que é melhor para ela, criando uma narrativa, como alguns levantam, que a igreja criou uma narrativa e que excluiu muita coisa que é apócrifa porque não faria sentido, mas aí tem o evangelho perdido de não sei quem, que fala que não sei o que lá de Jesus Cristo. Por que esse texto não está e o evangelho de Marcos está, o evangelho... Porque a igreja só reconheceu que era do Espírito Santo. Então, se você pegar, por exemplo, em 100 depois de Cristo, está falando aí de 70 anos depois de Jesus, a segunda leva de discípulos, terceira geração de discípulos no máximo, eles já citam um texto das Escrituras com poder autoritativo, com poder autoritativo das Escrituras. Então eles citam, olha, porque assim diz a epístola tal e não faça tal coisa. A igreja nunca, pelo menos a igreja no começo, ela não criava essa narrativa para mostrar e falar assim, não, eu vou decidir os 27 livros do Novo Testamento, os 39 do Antigo, para a história ficar bonitinha. Se fosse assim, a história teria furos, como qualquer história humana tem. É difícil para a gente interpretar hoje, 2000 anos atrás também era difícil. Então, a igreja ela nunca assumiu para si dizer, olha, aqui a gente fala que é do Espírito Santo, aqui não. A igreja sempre tomou cuidado, a verdadeira igreja sempre tomou cuidado de falar assim, ó, o que é de Deus? O que é de Deus é palavra de Deus. Então, o cânon, na realidade, ele é só a formação daquilo que é o que a igreja reconheceu e que a igreja entendeu, não que ela escolheu, mas que ela percebeu, até pelo Espírito Santo que habita nela, que era a palavra do próprio Espírito Santo. No final, sempre vai ser uma questão de fé. Por que a palavra de Deus é a palavra de Deus? Para um crente é a palavra de Deus. Para o não crente ele vai ficar, veja bem, como que pode ser palavra de Deus? Então, no final, é sempre uma questão de fé. Mas a gente precisa entender que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, na realidade, ele é palavra do Espírito Santo. E quem decide, quem fala que é do próprio Espírito Santo? É o próprio Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, inspirando o autor aos Hebreus, disse, assim diz o Espírito, e cita lá o autor do Salmo 95, que alguns consideram que é Davi, mas não se sabe.
Mas cita lá, olha, o Salmo 95, e ele cita lá, sim, diz o Espírito Santo, e registra a coisa. Então, Deus fala através da sua palavra, e isso é importante para a gente entender que quando eu leio a Bíblia, Deus está falando. Eu não entendi o versículo, o problema não está em Deus, o problema está em mim. E não fez sentido para mim, o problema não está que Deus não está falando, o problema está em mim. É igual aquelas comunicações, qualquer tipo de comunicação. Quem fala, se o outro não entende, não é que o primeiro está deixando de falar, é que o segundo não está entendendo a coisa. Então, quando a gente lê a Bíblia e fala, hoje não fez sentido, não é porque Deus não está falando, é que a gente, talvez por falta de oração, talvez por a falta de ler a Bíblia mais com frequência, e querendo ou não, isso atrapalha, assim, a pessoa que não lê tanto, quando ela vai ler, ela acaba se perdendo nas coisas, e aí ela não entende e fica falando, Deus não fala pela Bíblia. Fala como? Fala de sonho. Aí a pessoa sonha, vê nuvem no céu, acha que é Deus falando. Quando na realidade está tudo falado aqui na palavra de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, depois de ler a fala lá, agora o autor aos Hebreus vai trazer a exortação aí do versículo 12 a 14. E é interessante que ele dá dois imperativos, se a gente pode dizer assim. Ele diz primeiro, tende cuidado ou prestai atenção. Então ele fala, olha, tende cuidado, irmãos, aí no versículo 12, para que vocês não façam aquilo que eles fizeram, que o coração de vocês não caia na incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, é interessante que o autor aos Hebreus está dizendo, cuidado para que o coração de vocês não seja igual ao coração desse povo. Porque se o coração for igual, em outras palavras, ele está dizendo, se o coração de vocês for rebelde, incrédulo, igual era o coração do povo no deserto, vocês sofrerão a mesma ira que aquele povo sofreu e que sofre, e que aqueles sofrerão por toda a eternidade, assim também vocês sofrerão por toda a eternidade. E aí ele chama a igreja, então, a exortação mútua. Isso é importante porque a gente às vezes vê igrejas em que se coloca a responsabilidade toda no pastor e fala assim, pastor, resolva os problemas da igreja. Esses são os problemas, resolva o problema. Então, se existe problema, a culpa é do pastor. Se existe solução, o salvador da pátria é o pastor. Se a igreja cresce, não, o pastor é muito bom. Se a igreja acaba, o culpado é o pastor. E não é isso que a Bíblia nos chama a fazer, e nem o autor aos Hebreus está nos chamando a fazer. É interessante a ordem que o autor dá aqui, dizendo, exortai-vos mutuamente, diariamente, durante o tempo que se chama hoje. Então ele está dizendo, olha, toda hora estejam um exortando o outro, esteja um chamando a atenção do outro, esteja um percebendo como o outro está e falando, olha, não faz isso, aqui não vai dar certo, ou faça tal coisa. Para quê? Para que ninguém seja endurecido pelo pecado. Para que ninguém seja endurecido pelo pecado e assim venha se afastar dos caminhos de Deus, venha se perder dos caminhos do Senhor. Claro que quem tem um coração transformado, ele vai ser salvo, não pelas obras, mas pela fé, e as obras o levarão a um bom caminho que não é perfeito e que mesmo o salvo precisa ser exortado para ele melhorar constantemente. Então, olha, eu sou crente, eu tenho certeza da minha salvação. Eu sou perfeito? Não, eu peco. Então eu faço coisas que não deveria fazer, eu penso coisas que não deveria pensar. A questão é que às vezes a outra pessoa vê eu fazendo algo que eu não deveria fazer, e ao invés de dizer assim, não é legal você fazer isso, ou faça tal coisa, a pessoa simplesmente se omite. E o que acontece, ou pode vir a acontecer, é um pecado vem chamando outro pecado. E aí quando a pessoa percebe, mesmo sendo crente no que tange ela ser salva, mesmo ela salva, ela está fora dos caminhos da igreja. Endurecida no coração. Por quê? Porque ela está cega pelos seus próprios pecados. Ela vai continuar cega pelo resto da vida? Não.
mas isso trará consequências para a vida dela mais cedo ou mais tarde. Então, aquela pessoa que é desviada da igreja, ela é necessariamente não salva? Não, tem casos que a pessoa não é salva mesmo. Mas tem muitos ali que são salvos. Por que elas se desviaram? Porque não houve esse cuidado mútuo da igreja. Então, o fulano está fazendo coisa errada, eu estou sabendo. O que eu fiz a respeito? Fiz nada.